Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso foco é suinocultura. Quem está aqui comigo, aliás, pela primeira vez aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso é o Frederico Tanuri Filho, presidente da Acrismate, a Associação dos Criadores de Suínos aqui em Mato Grosso. Já começo agradecendo pela presença aqui. Fred, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, não precisa agradecer não, é um prazer estar aqui contribuindo um pouco. A gente conversava aqui nos bastidores, né, antes do início do programa, de que como esse ano passou rápido, né? De repente a gente está chegando aí no último mês do ano. E eu queria, claro, evidentemente, que você me avaliasse, né, como é que foi esse ano para a suinocultura aqui em Mato Grosso. Realmente o ano passou bem rápido, né? Mas assim, para a suinocultura foi um ano positivo de certa forma, né? Melhor do que os 2 anos anteriores, mas não foi assim desafiador. Imaginávamos que seria mais positivo, né? Que a suinocultura ia ter um certo lucro, conseguir recuperar um pouco daquele tempo perdido, mas não foi dessa forma. Nós tivemos vários desafios aí durante o ano que não deixou deslanchar, né, da forma que gostaríamos. Então eu avalio assim, não foi um ano negativo, mas não trouxe aquele alívio que tínhamos esperanças que iria trazer. A gente, ao longo desse ano, acompanhou algumas das pautas, algumas das demandas do setor aqui no estado, e um dos pontos aí que levantou muita preocupação foi, de fato, a redução dos investimentos dos produtores, dos suinocultores na atividade, né? E, consequentemente, uma redução aí de plantel. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa situação para a gente. Então, é natural em toda atividade, quando ela não está atrativa, né? Não te traz aquele retorno financeiro esperado, que haja uma retração por parte do produtor, por parte do setor como um todo, né? Traz assim aquela sensação de insegurança, né? Então nós tivemos aí ao longo dos 2 últimos anos uma redução considerável no plantel, né? Uma estimativa assim entre 15 a 20 mil matrizes, né? O que equivale aí a grosso modo a 40 mil animais comercializados a menos no mês, né? Então é um volume bem expressivo. E o produtor nesse sentimento de insegurança mesmo, né? Será que eu vou investir num setor que no momento não está sendo atrativo, não está dando retorno, né? O futuro está um pouco incerto, porque você imagina que após 2 anos de crise, de uma instabilidade maior, você imagina, bom, depois da tempestade vem a calmaria. Mas a calmaria está tardando, não está chegando naquele tempo que a gente imaginava que ia chegar. E isso, de certa forma, fez com que o setor encolhesse, né, e não retomou o crescimento. Ele estabilizou, mas num sentimento de que poderia ter sido melhor. Quando você fala dessa decisão de reduzir os investimentos até para que continue, né, para que seja possível permanecer na atividade quando ela não está atrativa, não está financeiramente compensando, também houve situações de produtores que deixaram a atividade? Com certeza. Nós tivemos situações de produtores saindo da atividade, né, eliminando seu plantel, deixando mesmo de produzir, e muitos produtores que reduziram o plantel na tentativa de permanecer vivo dentro da atividade, né? Porque você imobiliza um capital na sua propriedade que acaba que você não consegue utilizar em outra atividade. Então os barracões, né, as instalações, alguns equipamentos são de uso exclusivo da suinocultura. Quando um produtor toma a decisão de parar, ele sabe que aquele investimento ali, a grande parte ele vai perder, ele não vai conseguir reutilizar em outra atividade. Então, existe uma certa
demora para o produtor tomar essa decisão, porque ele sabe dessa perda que ele vai ter. Então, alguns insistem, continuam, né, reduzem uma parte do plantel, na expectativa de que daqui a um tempo o setor vá melhorar, que vá trazer um horizonte mais animador. E tem aquele que, já cansado, muito desgastado, fala, olha, mesmo sabendo que vou perder uma grande parte daquele capital que eu imobilizei aqui, eu vou tomar a decisão de parar. Se a gente fosse elencar os principais pontos, presidente, de dificuldades deste ano e os principais pontos de vantagem que animaram o setor, eu queria que você fizesse esse exercício aqui para a gente. Num primeiro momento, o setor ficou animado porque houve uma redução no custo de produção, né? O milho e o farelo de soja, que são os principais componentes aí, não só da dieta do suíno, como do custo de produção, eles tiveram uma redução grande no preço. Então, o suinocultor animou, né? Os 2 primeiros meses do ano também, as vendas fluíram bem, né? Foram preços assim de venda que não foram exorbitantes, mas que trouxe uma animação, né? O produtor pensou, nossa, no começo do ano tá bom, então quer dizer que isso vai se estender o ano todo. Mas, infelizmente, não aconteceu, né? Nós tivemos aí aquele problema com a carne bovina, né? Do mal da vaca louca, onde atrapalhou as exportações da carne bovina. Então, houve uma maior oferta de carne bovina no mercado, uma oferta mais barata. Nós tivemos também ali durante um período da gripe aviária, que as exportações do Brasil também sofreram uma certa redução, né, pela incerteza do impacto que essa doença iria trazer. Então, houve uma super oferta de carne de frango no mercado. Isso tudo não deixou que o preço da carne suína reagisse, né? Então, aquele primeiro momento de euforia foi logo estagnado por essa conjuntura que se formou, né? De modo que o valor de venda do produtor, ele foi vendendo aquele suíno num patamar que satisfazia o custo de produção, mas que não deixava ele alcançar um lucro ou um resultado satisfatório. Me recordo que muitas vezes ao longo desse ano a gente também trouxe situações como nos anos anteriores que você mencionou, né? Os 2 últimos anos foram extremamente difíceis, de produtores trabalhando com margens negativas, né? Ou seja, o custo de produção ainda, apesar das baixas que você mencionou, ainda superando os valores de venda, né? Qual é a realidade hoje? Naquela época, o produtor chegava a ter prejuízo aí de 100, 120, 150 reais por animal que ele vendia. Hoje ele consegue auferir aí em torno de 40 reais no máximo, na melhor das hipóteses, de lucro. Então, assim, sobre aquele investimento que ele faz, é um valor muito pequeno. E se você pensar em resgatar todo aquele prejuízo que você se arrastou durante 2 anos, fica mais distante ainda essa realidade, né? Você conseguir recuperar tudo aquilo, que a diferença é muito grande. E à medida que o tempo vai passando, vai se arrastando, isso fica mais difícil, mais moroso, né? Perfeito. A gente está chegando nessa reta final do ano e, historicamente, é um momento em que há um consumo mais elevado, né? Um aumento no consumo de carne suína. Quais são as expectativas aqui para o Mato Grosso? Então, geralmente, a gente tem uma elevação nos preços de venda, aí já ali começando no mês de setembro, e se intensificando muito em outubro já. Para você ter uma ideia, esse mercado está tão truncado, tão difícil, que o valor começou a se intensificar agora na segunda quinzena de novembro. Começou a dar uma melhora. E nós sabemos que isso vai até no final da primeira quinzena de dezembro. Então nós vamos ter ali praticamente 30 dias de melhores preços, né? Então o que
costumeiramente chegava a ser 2 a 3 meses de bons preços, né? Hoje nós teremos no máximo um mês, né? Que nós devemos chegar em um patamar de no máximo R$ 100 de lucro por suíno durante esse pequeno período aí. É uma visão assim mais otimista, né? Que igual você falou, estamos chegando perto aí das festas de fim de ano, então há um aumento aí no consumo, né? Perfeito. A gente vai para um breve intervalo, presidente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a suinocultura aqui de Mato Grosso. Tem um encontro técnico, um simpósio também que vai discutir assuntos extremamente importantes, né, para levar informações aos suinocultores, e tudo isso você acompanha no próximo bloco aqui no Estúdio Rural. Continue com a gente. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural desta semana, falando sobre suinocultura com o presidente da Acrismate, Associação dos Criadores de Suínos aqui de Mato Grosso, Frederico Tanuri Filho. Primeiro bloco, você explicou, presidente, para a gente, né, o cenário desse ano, ou seja, os desafios ainda permaneceram, por vezes, né, um desafio um pouco menor do que em anos anteriores, mas ainda é um momento em que o suinocultor precisa planejar muito bem os investimentos, né, para não dar passo em falso, já que o lucro ele realmente não tem aparecido na atividade, ainda está uma atividade bastante pressionada. E mencionou no fim do bloco anterior essa expectativa com essa reta final de ano, onde a gente deve ter aí um período curto de bons preços, mas que a margem mais esperada de lucro ainda não é suficiente para cobrir o passivo que vocês já enfrentaram esse ano. Diante desse cenário, esses 2 anos de dificuldade, mais o cenário desse ano que não decolou como vocês esperavam, o que fica de saldo para o produtor, o que fica de aprendizado para o produtor, né? A gente sabe que um dos problemas que vocês enfrentaram durante muito tempo era justamente os preços mais elevados dos insumos e muitas vezes ter que depender de auxílio do governo federal, dos leilões para conseguir botar essa comida dentro da granja. O que ficou de aprendizado, o que dá para levar para 2024 como lição para a suinocultura? Olha, na verdade, o aprendizado é que nós precisamos fazer uma análise muito bem feita da porteira para dentro, onde que nós podemos ser mais eficientes, onde que nós conseguimos produzir mais com menor custo, né? E se estruturar sempre que possível financeiramente, né? E também dentro da atividade, para você ter gordura para queimar no momento de necessidade. Mas a cadeia como um todo, ela precisa se organizar cada vez melhor, né? E quando eu digo a cadeia, são todos os elos, né? Passando por frigoríficos, passando pelo próprio governo, passando pelo produtor, enfim, todos os atores aí que fazem parte dessa cadeia produtiva precisam estar unidos, porque afinal de contas nós dependemos uns dos outros, né? Se a indústria não tem uma oferta de produto suficiente para ela industrializar e vender, ela também vai acabar sofrendo, né? E se o produtor também não tem uma indústria forte que vá absorver a produção dele, pagar o valor compatível e também ter uma assiduidade nos seus pagamentos, o produtor também enfraquece. Então, todos os elos da cadeia estão interligados, é uma corrente. Precisamos entender isso e nos fortalecer de maneira como cadeia e não só como indivíduos, né? O perfil da suinocultura mato-grossense é diferente de outras regiões do país, em especial o sul, que é quem lidera a produção de suínos, né, no Brasil. Aqui a gente tem muito mais produtores independentes do que os integrados, né? Isso torna ainda essa gestão muito mais importante, né, para que de fato ele consiga sobreviver esses momentos de crise. E a gente tem um foco muito maior no mercado interno do que, evidentemente, nas exportações, no caso de Mato Grosso. Diante disso, uma das demandas que vocês levaram ao governo diz respeito à alíquota de ICMS. Eu queria que você explicasse essa demanda, presidente, e como é que ela está atualmente, que a gente acompanhou também que ao longo do ano vocês reforçaram essa cobrança várias vezes e ainda não tiveram, né, realmente uma resposta efetiva ao que vocês esperavam. Acontece, eu costumo dizer que Mato Grosso ele tem na sua essência produzir,
É um estado que produz muito, né? E a nossa população ela é pequena frente a essa grande produção. Acontece que uma boa parte do suíno produzido aqui no estado, ele tem que ser levado para outros estados consumidores dentro do país. Quando a suinocultura começou no estado de Mato Grosso, ela começou já voltada com as suas vendas para outros estados, porque não tínhamos nenhum consumo interno. Né? Ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo. Mas até hoje uma parte da produção tem que sair do estado. E tem que sair para estados longes, né? Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Rondônia, enfim, viaja muito. Tem uma perda grande, frete é caro. Então o produtor, quando ele chega com esse animal lá no destino final, ele já perdeu muito, ele perde a competitividade. Então nós caminhamos no governo para pedir uma redução aí na alíquota de ICMS, né, para que o produtor pague um pouco menos de tributos e consiga com isso ser mais competitivo, né, na hora dessa venda desse suíno para outros estados. Né, que isso, além de remunerar o produtor, fazer com que ele consiga chegar com esse suíno lá no consumo, também vai acabar estimulando ele a continuar na atividade e, quem sabe, até voltar a produzir um volume maior. Né? Isso não é a solução do problema, mas é uma medida que auxilia. Né? Perfeito, maravilha. Presidente, a gente está caminhando aqui para os últimos minutos, temos um tempo ainda, e vocês vão realizar pelo 3º ano consecutivo o Simpósio da Suinocultura. Né? Eu queria que você falasse sobre esse evento e por que é importante que o suinocultor participe de encontros como esse. Como você falou, é o 3º simpósio, a Crismate, ela vem trazendo ano a ano esse simpósio, deixando o produtor cada vez mais integrado com a realidade. E a importância, ela parte do princípio que hoje tudo é muito dinâmico, né? A informação, ela flui de forma muito rápida e ela precisa fluir. Então, existem demandas, exigências do setor, atualizações, que elas precisam ser trabalhadas, né? A gente precisa trazer isso para o suinocultor, para o acadêmico, para os órgãos fiscalizadores, enfim, como eu disse, para todos os atores aí da cadeia, para que a gente consiga falar a mesma linguagem. Né? Então, dentro disso, nós vamos ter painéis que vai abordar a parte sanitária, né? Parte ambiental. Nós também vamos falar sobre o mercado, a interação disso tudo com o mercado. Então, isso é de suma importância. O Brasil e o Mato Grosso é muito vigiado pelo mundo todo. Porque, queira ou não queira, nós produzimos muito, temos que vender para todos os países do mundo, ou a maior quantidade possível. E tudo passa por um bom trabalho, por uma boa gestão ambiental, por uma boa gestão sanitária, por uma boa gestão da granja. Né? E o produtor também está antenado na parte de comercialização. Então nós vamos abordar todos esses temas para deixar o produtor mais inteirado desses assuntos, né? Para ele conseguir manter a atividade também, o foco na atividade, sempre no caminho mais conveniente. Quer dizer, a informação ela realmente tem uma relevância muito grande, né? Evidentemente, todo o setor, cada vez mais, como o senhor destacou. O encontro acontece no próximo dia 1º, na próxima sexta-feira, à tarde, aqui em Cuiabá, e eu vi que vai ser um evento híbrido, né? Ou seja, vai poder acompanhar à distância também. Exatamente. Né? Na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 13h30, né? na sede da Crismate. E, como você disse, vamos ter aí a oportunidade de acompanhar via canal do YouTube, né? Então acho que vai ser bem relevante e com certeza nós vamos ter um bom público ali, uma boa interação
entre todos. Quem quiser participar, presidente, como é que faz? Olha, ele pode se inscrever, né? Nós temos lá nas nossas redes sociais o link para fazer a inscrição. Ele pode entrar em contato com a Crismate pelos números de telefone, né? Ele pode deixar para se inscrever no momento também, se porventura ele esquecer de se inscrever online, no momento do simpósio ele também pode fazer a sua inscrição e também pode participar via YouTube pelo nosso canal. Ou seja, é importante que realmente participe, né? A informação vai estar lá disponível para que todo mundo aproveite realmente o conteúdo que for levado ali pelos especialistas. Isso mesmo. Frederico Tanuri Filho, quero te agradecer pela participação aqui mais uma vez, né? Desejar sucesso, né, nessa próxima etapa, nesse ano de 2024 se inicia logo mais, né? E que a suinocultura possa cada vez mais ter espaço com notícias positivas, né? Os desafios estão aí para serem superados e que a gente possa também ter espaço para falar realmente das conquistas desse setor tão importante para a nossa economia. Exatamente. Precisamos ter fé e esperança, né? E com certeza estaremos aqui sim trazendo boas notícias. Maravilha, Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Esse foi o Estúdio Rural. Fiquem bem, um ótimo fim de semana. Até nosso próximo encontro.